Na verdade, tá fazendo um bolão. Vamos falar então da vitória do Flamengo lá em Salvador, né? 2-1, uma vitória arrancada a fórceps ali no finalzinho do jogo. A gente vai colocar os melhores momentos. O jogo que na verdade foi ruim, né, Coutinho? Ruim de ver, né? Foi bem ruim, né? E o Flamengo, pela quarta rodada seguida, joga mal. É claro que dentro desse pacote a gente tem que considerar os jogos ainda sem os jogadores que estavam na Copa América. Mas as últimas 2 partidas foi de um Flamengo abaixo. O jogo de hoje, o Vitória... A estratégia era dar a bola para o Flamengo no primeiro momento e se fechar para jogar em contra-ataque. E um Flamengo que aceitou muito essa marcação, sem intensidade para se movimentar, jogadores muito estáticos. Essa jogada do gol da Arrascaeta é a única jogada de destaque do Flamengo no primeiro tempo, um momento ruim do Flamengo no jogo. E basicamente no primeiro lance... Resolvida no talento, né? Trocam de posição ali, né? Que é o que vai fazer diferença com esses jogadores que o Flamengo tem em algum momento, né? Inverte o Everton Cebolinha com a Arrascaeta no momento, o Gerson sai da direita e vem pra dentro. Ou seja, coisas que deveriam ser mais frequentes no time e acabaram não sendo. E o Flamengo, né? Pra você ver... Esse é o lance, né? Esse é o lance aí os 2 toques. O Flamengo faria 2-0 aí. O Arrascaeta escorrega, a bola chuta à direita, pega na esquerda, né? E é impressionante como o Flamengo foi botando Vitória no jogo, né? Todo respeito à Vitória que teve muita dificuldade de levar a bola até o ataque. A partir do momento que percebeu que o Flamengo não conseguia criar e tinha dificuldade para se defender, passou a se soltar um pouquinho mais. No segundo tempo melhora porque o Mateuzinho, camisa 30, que é o melhor jogador do Vitória, sai do lado direito e passa a jogar por dentro, né? O Thiago Carpini saca um volante, coloca o José Hugo pelo lado direito, ele entra muito bem novamente. A gente tá vendo aí ele fazendo a jogada do gol de empate do Vitória. Ele que dá o passe, né, pro Oswaldo. Isso aí, o contra-ataque, o Everaldo. Lindo. Iniciado pelo próprio Mateuzinho, que lança o José Hugo em profundidade. E aí parecia que o jogo ia ficar 1-1. O Flamengo não conseguia se impor. Tem até esse lance, teve 2 lances, na verdade, de erro do Vitória na série de bola, que o Flamengo não aproveitou. Mas num contra-ataque na reta final do jogo, o Gabriel dá o passe de profundidade pro Carlinhos. Nem é a característica do Carlinhos, né? Olha lá. né? Nem é a característica do Carlinhos atacar espaço assim, mas ele é inteligente, ele entra na frente do ele tá em forma, fisicamente bem, porque ele atropelou o defensor, ganhou na força. Foi na passada, né? Na passada e conseguiu defensor, tirar do goleiro. Acho que ele não pensou que ele poderia perder, de repente, uma bola desse jeito. Mas a bola cai no pé do Gabi. E o Carlinhos foi inteligente, que ele entra na frente do cara. E um cara de 1,94 m, 90 quilos. Entra na tua frente, meu amigo, correndo, você não vai passar o cara. O cara vai te atropelar. Ou vai finaliza bem também, né? Bate com a parte externa do pé. E outra coisa, sempre quando se vai jogar no Norte, Nordeste, por causa do clima, viagem, sequência de jogos, cara, é impressionante como é complicado, assim, Felipe. Principalmente se pega um jogo à tarde. A gente comemorava quando pegava esse jogo tipo de noite. Pô, você sofre bem menos, ainda mais nesse período, né? Tem mais vento, temperatura um pouco mais amena. Mas nunca é realmente, parece que aquele jogo numa intensidade que você conseguiria fazer assim normalmente. Aí você acaba dando essa possibilidade pro time da casa realmente vir, às vezes conquistar algum espaço do jogo, que foi o que o Flamengo fez, que você falou bem. Eu acho assim, acho que o Flamengo ele tem que se atentar no seguinte. Para ser campeão brasileiro, disputando contra Botafogo e Palmeiras, ou Copa do Brasil ou Libertadores, né? Para não citar outras equipes, o Flamengo tem que conseguir ter um ritmo mais intenso ao longo dos jogos. Né? Tem qualidade? Tem. Talvez tenha mais do que esses times. Talvez não. Certamente tem mais qualidade individual do que esses times. Mas o futebol de hoje, ele não é mais resolvido somente com isso. Você tem que competir mais. Quando eu falo competir, não é marcar, não é correr, ficar parecendo que os jogadores não se dedicaram. É imprimir um ritmo que você pode imprimir ao longo do jogo. Eu vejo o Flamengo ter muita dificuldade. Uma intensidade maior ao longo dos 90 minutos. Aceita muito quando ele não consegue fazer isso, quando não pode fazer isso. Vamos ouvir então o técnico Tite do Flamengo falou depois dessa vitória importantíssimo. O futebol não foi lá dos melhores, mas os 3 pontos são importantíssimos para a caminhada do Flamengo tentando mais um título brasileiro. Tite falou e a gente ouve aqui. Equipe menor, numa dimensão de Série A de Campeonato Brasileiro com a qualidade que tem o Campeonato Brasileiro. Eu não estou falando isso daí para fazer média com vitória, não. Estou falando isso como um registro de um profissional que sabe avaliar e que sabe do quanto equilibrado é esse campeonato. Segundo, fizemos um melhor primeiro tempo, com o firme, com o resultado consistente. Veio no segundo tempo, melhor, equilibrou
E no momento que nós estávamos na iminência de fazer o segundo gol, ali sim a especificidade, o goleiro fez uma extraordinária defesa. E no que nós fizemos e desconcentramos um momento, achando que ia ter o gol do Vina, não deu time do retorno. No retorno nós tomamos o gol. Às vezes o futebol ele reserva essa. Felizmente ela se reestruturou de novo em cima das virtudes que tem, das qualidades técnicas que tem a equipe também, e ela conseguiu fazer o segundo gol. A equipe toda. Ela se predispõe a uma retomada de posse de bola, uma reestruturação onde um Arrasca vem como segundo meio-campista, onde um Tite, só que podia partir dos clubes a exigência, tem que exigir. Falou, olha, eu não quero participar de campeonato estadual, não vou participar de campeonato estadual, quero ver as federações estaduais fazendo o campeonato carioca sem o Flamengo, sem o Fluminense, sem o Vasco, a Federação Paulista sem o Corinthians, sem o Palmeiras, sem o São Paulo, sem o Santos. É isso aí. Esse negócio tem que... Existe futebol... Quer falar um negócio que não pode, Kiko, né? Na mesa. Isso aí. A galera entendeu. Existe futebol sem o Flamengo, o Fluminense, para citar o Rio de Janeiro, Botafogo, Vasco. Vai ter campeonato baiano sem o Bahia e Vitória? Existe futebol sem a Federação do Estado do Rio de Janeiro de Futebol? Existe. Paulista, Mineira, Gaúcha. O importante são os clubes, os jogadores. É impressionante torcedores. Como passa os problemas de lá antigamente são os de hoje, passa décadas e a gente não É porque percebe, a estrutura é a mesma. E as pessoas são as mesmas. Né? Quem elege presidente da CBF é o presidente da federação. Esse é o grande problema. Talvez um Flamengo que vence, mas não agrada, né? O Gabigol é boa notícia, o Flamengo... Alguém já disse aqui, vou discordar de você, professor. É isso, Pedro? É que eu achei que a coletiva dele desenhou um Flamengo melhor do que eu vi em campo, assim. Concordo com você. Quando o Renatinho também aqui, cometendo a Inconfidência, a gente comentava, ele falou, eu também não achei ruim, eu não achei péssimo, não. Só que eu acho que teve que batalhar mais do que você imagina quando você vê a ideia que não está sendo bem executada. Agora, o torcedor do Flamengo, ele entra numa de que vai brigar pela primeira colocação, vai brilhar, vai sufocar, não quer a coisa da vitória magra, mas é chato jogar lá. A rodada ela foi boa para o Flamengo volta com um gol no final de uma partida que para mim não era brilhante e tenta enxergar também um pouquinho além, não é a ausência de criação que eu concordo. O Flamengo para mim não foi bem do ponto de vista de criação, principalmente no primeiro tempo. Esse gol aí, ele existe, é a única coisa que existe do primeiro tempo do Flamengo, é bom frisar. Sim. Aí vai para o segundo tempo, aí tem a mudança. E quando você precisa também fazer alguns recortes dentro do jogo, você está tentando começar a recuperar um cara que você está 1 ano e meio debatendo se ele tem que renovar ou não, e ele tem uma hora vencedora, uma história dentro do clube, e você tem um Carlinhos finalizando. Eu tenho muita dúvida disso aí, vou te falar. A gente está frisando ali a imagem, repetindo, e de fato é outro desenho. Seria um 2-0 Flamengo nesse gol. Originaria um segundo gol. Mudaria sim o desenho. Agora, tem pontos interessantes, é uma vitória para ser valorizada. Agora, é um Flamengo que aí é o que eu falo de olhar para frente. O Fluminense olha para frente, a perspectiva é boa, apesar da pontuação. Botafogo e São Paulo, ótimo jogo. O Flamengo, quando ele olha para frente, o mata-mata que ele vai ter, e o mata-mata da Libertadores, acho que às vezes está esquecendo. O Flamengo decide lá, é chato, e vai ter um Palmeiras ali pela frente. Aí, pelo que não se cria, eu acho que você pode ter um olhar de preocupação. A vitória de hoje, tem a questão do Gabigol que eu acho que precisa ser falada, mas aí o que não vem conseguindo fazer de um Flamengo que você se acostumou em algum momento ali naquele início de intervalo de janela de Copa América, eu acho que está um pouco desconectado com o que vinha sendo feito de bom. Tem coisa para melhorar. O André, assim, é uma pergunta, uma avaliação muito subjetiva. Vamos lá. Te dá a impressão que o Flamengo desfalcado do período Copa América tinha mais apetite do que esse Flamengo que voltou aí com... Que, aliás, era uma crítica anterior, né? Então, o Flamengo, assim, que faltava um pouquinho mais de apetite, um pouquinho mais de fome, vai? Mais disposição, momento sem a bola. Eu te falo que é um pouco subjetivo isso, mas te dá essa impressão? Bastante, sim. Mas a subjetividade é legal a gente discutir. O que eu achei que aconteceu durante o período em que o Flamengo esteve desfalcado de vários, né? Não alguns, dos seus melhores jogadores, eu entendi como um reflexo da união daqueles que estavam disponíveis, no sentido de, olha, nós vamos atravessar um período do campeonato que vai ser muito complicado, e se a gente ficar achando que, quando o Arrascaeta e o De La Cruz, principalmente, né, voltarem, até lá ninguém sabe como vai ter, não. Nós vamos precisar resolver aqui. E assim, o final da imagem do período não foi o melhor, porque o Flamengo deixou de ganhar 2 jogos, né, em rodadas seguidas. Mas se você for pensar
não estou falando nem de uma empolgação inicial, porque foi o que aconteceu. O Flamengo foi buscar resultados no final. Mesmo quando foi a Caxias e não ganhou, poderia ter conseguido um gol no fim. Perdeu em Caxias, né? Poderia ter empatado no fim. O Flamengo tinha uma disposição muito clara em campo. Eu acho que de jogadores também com o objetivo de mostrar que eles não são caras que a comissão técnica pode recorrer só quando os titulares não estiverem disponíveis ou jogando bem. Eu acho que a competição interna é uma coisa boa que acontece nos times de futebol que tem elencos mais profundos como o elenco que o Flamengo tem. A volta não é uma garantia de que todo mundo vai chegar da seleção jogando como estava antes, porque a imagem de antes é a goleada sobre o Vasco. Teoricamente é o ponto mais alto da temporada do Flamengo. Acho que nem teoricamente. Se você imaginar que, então tá bom, então acaba o período das seleções nacionais, volta todo mundo e o Flamengo vai jogar como fez naquele dia contra o Vasco, isso é uma utopia. Sim. Porque o time precisou ser rearranjado para continuar competindo sem esses jogadores. Então agora sai uma turma, entra outra e puf, é automático o rendimento. Então. Hoje ele tentou, o time... Eu concordo com ele em relação à qualidade do futebol no primeiro tempo. O Flamengo jogou muito bem. Teve contribuição dos seus jogadores decisivos e tal. Mas o campeonato é muito difícil. Eu acho que ele... Se você pensar no vestiário, na sala do treinador, tem lá a lista de jogos. E você tem que observar a tua sequência para saber o que você vai fazer, qual é o jogo que você pode trocar um outro jogador, qual é o jogo que não tem jeito, você não tem para onde correr. O jogo do dia 15 de agosto, que é o do Bolívar, tem do dia 15 e dia 22. Ele tem um jogo na altitude. Ele perdeu na altitude para o Bolívar, na fase de grupos, 2-1, ganhou 4-0. A vantagem aí é que ele conhece essa história. Já conhece. O jogo do dia 15 é um jogo que o time tem que voar. Para ver se consegue algo parecido ao que fez aqui na fase de grupos. Só que foi o jogo da volta, não foi o jogo da ida. Está invertido agora. Perfeito. Se ele consegue um bom placar, ele vai, não é que vai mais suave para a Bolívia, mas ele vai menos preocupado, podendo controlar o que ele já construiu. Se ele for para a Bolívia precisando vencer a altitude do adversário, as coisas aí lascou. Pelo seguinte, porque até chegar lá, o Flamengo tem agora o Atlético Goianiense. É um adversário que ele tem que vencer. Em casa, né? Em casa. Já é o retorno. Só que aí é Copa do Brasil, Palmeiras, depois é São Paulo pelo Brasileiro, Palmeiras a Copa do Brasil, depois Palmeiras pelo Brasileiro, vem Bolívar, vem o Botafogo e vem o Bolívar outra vez. De novo. Cara, esta é uma sequência que não dá para chegar no jogo e falar é esse, porque são todos. Todos. Porque aqui são dois mata-matas. A temporada de Flamengo, Palmeiras e Botafogo é um negócio incrível. Sim. E não dá para escolher qual é o pior. Esse recorte, a gente mostrou isso no Sport Center, esse recorte de período e o período dos 3 melhores elencos do país, acho que a gente fecha. É uma coisa assim surreal. E esse jogo contra o Bolívar, dos 4-0, foi um dos jogos que eu sempre falei muito isso. Que na mesma semana o Flamengo ganhou de 2-0 do Corinthians e ganhou de 4-0 do Bolívar. O jogo dos 2-0 contra o Corinthians foi mais consistente e mais controlado. Esse jogo do Bolívar foi 4-0, mas teve uns espaços que o Flamengo deu que se ele der de novo, vai lascar. E foi uma semana que até se questionava que alguma coisa mais drástica poderia acontecer. Sim. Né? O jogo de hoje... Um pelo Campeonato Brasileiro e um jogo pela Libertadores, que era possível eliminação. O jogo de hoje, eu tô com o André, acho que o primeiro tempo teve conteúdo, acho que o time demonstrou, teve dificuldade para... O time do Vitória é um time mais organizado hoje, um time que se protege melhor, que compete mais. E claro que a gente olha para esse elenco, a gente olha para a capacidade individual desses jogadores, individual, coletivo é outra coisa. A gente sabe do quanto esse time pode produzir mais. Sim. Mas é o tipo de jogo que é chato. E eu falei isso no Sport Center hoje. O Flamengo tem total condição de buscar, mas vai ser aquele jogo encardido, chato, que você vai... E eu acho que dá para tirar coisas positivas. É um campo difícil de jogar, é um lugar difícil, que a torcida vem, faz pressão.
questão do gramado também, eu sinto que é mais pesado, o jogo não fica tão rápido como normalmente o jogador mais técnico gosta. E a capacidade ali também de se recuperar, né? O Flamengo toma 1-1, na hora que toma 1-1 já vai dar ruim. E a gente viu na própria temporada o Flamengo tomando baques assim, não conseguindo voltar de novo. O próprio jogo contra o Milionários. Você então, não pode falar em tem altitude algumas boas no demonstrações. Ele jogou a primeira fase 3 partidas fora de casa. E toma ele agora de novo. Uma 2.600, a outra 3.600 metros. Então você está falando de duas altitudes. Que já na Bolívia nem se fala. Agora tem outra. Então no quarto jogo são 3 altitudes. Com a possibilidade de pegar o Strongest, se ele passar pelo Peñarol, para mais um jogo. O quarto em 5. Se somar tudo, chega na Lua. Cara, o Flamengo. é assim, é chato. É chato. Ô, Pedro, rapidinho, no pique, pra gente poder falar também da classificação do Bragantino. Vai enfrentar o Corinthians na Sul-Americana. Gabigol, vai dar mais tempinho pra ele? Vai começar... Te convencer um pouquinho vai hoje, precisar Pedro? se acostumar, né? Ele falou, o Landim falou. Isso. Não há certeza sobre permanência. O Landim fala que o contrato tá na mesa. O Flamengo vai ter que lidar com essa situação do Gabigol a cada atuação dele. Hoje, ele acha um passe pro Carlinhos fazer o gol. Recentemente, ele achou um gol. Recentemente, ele entrou bem. Ele tem 3 jogos aí que você fala do desempenho dele em campo. Há quanto tempo a gente não fala do desempenho do Gabriel em campo 3 jogos seguidos? Fato. E a cada momento que a gente fala mais, é diretamente proporcional. Quanto mais a gente fala do bom desempenho do Gabriel em campo, mais vai crescer a pressão por uma situação que o Flamengo deixa chegar nesse momento. O Flamengo escolheu junto com o Gabriel não resolver até aqui. Porque quando você parte para a guerra de narrativa em entrevista, o Gabriel na saída de campo, o Landim, a jornalista, o podcast, você começa, a temperatura vai subindo. Só que ele tem o campo, ele tem o torcedor, ele tem a pressão. E hoje você já começa a ler, esse é o Gabriel, esse é o cara que vai resolver, esse é o cara que você não pode desgastar. Ele voltou. É bom para o Flamengo, para o Tite, é uma solução a mais em campo. E é uma cobrança maior fora de quem escolheu não resolver. O Flamengo empurrou, o Flamengo escolheu essa novela também até aqui. Sim. Estou administrando. Seguinte, classificação do Bragantino. O negócio é o seguinte: o Flamengo venceu o Vitória no Barradão 2-1. Arrascaeta fez o gol do Flamengo, o Vitória empatou e no finalzinho Carlinhos fez o gol. Aliás, o Carlinhos já tinha feito o gol contra o Atlético Mineiro e voltou a fazer um gol importante, o gol da vitória do Flamengo. Carlinhos está indo muito bem. Mas aí eu pergunto para vocês o seguinte: quem deu o passe decisivo, a assistência para Carlinhos fazer o gol da vitória do Flamengo, importantíssima, mais 3 pontos na briga firme pelo Campeonato Brasileiro, apesar de não estar jogando nada. O último jogo bom do Flamengo foi contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Quem deu o passe decisivo? Gabigol. Vocês repararam que nos últimos jogos, Gabriel Barbosa, que ainda está longe de ser aquele Gabigol que todo mundo conheceu, que surgiu no Santos e que brilhou intensamente no Flamengo e que sumiu a partir do final de 2022, ele está voltando a ser um jogador participativo. Durante todo o ano de 2023, Gabriel Barbosa era um jogador a menos. Ele, quando entrava em campo, ele não acrescentava nada, ele não conseguia se movimentar, ele tropeçava na bola e só aparecia no noticiário fora de campo. De uns tempos para cá, pouco tempo, ele tem entrado bem nos jogos. Ele entrou bem no jogo contra o Fortaleza, se movimentando bastante. Inclusive teve um gol anulado. Ele entrou bem no jogo contra o Criciúma, fez o gol de pênalti, que deu a vitória ao Flamengo, e ele hoje entrou numa pilha, entrou ligado, o Flamengo num marasmo, o Flamengo morto em campo, ele entrou e deu uma
colocou o dedo na tomada e deu uma incendiada. Entrou com muita raça, com muita disposição. E decidiu o jogo, porque ele deu a bola para Carlinhos fazer o gol da vitória. E isso tudo me leva à seguinte opinião. O Landim está certo nessa história de Gabigol, Flamengo, renovação de contrato. Porque vocês podem reparar, minha gente, a partir do momento que Landim foi ao podcast Fala João, que eu perguntei para ele sobre Gabigol. Será que a história dele vai terminar agora no dia 31 de dezembro, presidente? E ele respondeu, só depende dele. Gabigol tem uma proposta de renovação de contrato de 1 ano e 50% do aumento de salário. No dia seguinte, o empresário dele liga para o Sport TV, pede para entrar no ar e fala que ele estava trabalhando para Gabriel sair do Flamengo, que era um absurdo o que estava acontecendo. Pois bem, ele ficou fora de 2 partidas. Exatamente para que surgisse uma negociação, mas nada aconteceu. Ele voltou. E a partir daí, ele voltou diferente. Eu não estou dizendo que ele voltou a ser o Gabigol, que a gente conhece. Mas ele dá sinais de que ele está voltando. E tudo isso por causa desta situação. Ele está visivelmente incomodado. Após o jogo com o Criciúma, ele declarou para o repórter da TV que não trataram direito um ídolo, que ele não podia ser tratado daquela forma. Mas aí, o Flamengo acha, através do presidente Rodolfo Landim, que um ídolo do Flamengo também não poderia se comportar da forma que ele se comportou durante 1 ano e meio e também não poderia cair tanto de rendimento como ele caiu. Tem os 2 lados da história. Ele foi cutucado. Mexeram com ele. Gabriel, ele tem uma identificação enorme com o Flamengo. Se depender dele, ele quer ficar no Flamengo. Ele quer renovar o contrato com o Flamengo. Só que esta condição imposta pelo Flamengo não agrada ao Gabriel nem ao empresário dele. É óbvio que outros empresários, outros clubes apareceram interessados no Gabigol. Evidente, Gabigol tem mercado. O pessoal fala muito mal dele, mas ele é o tipo de jogador que todo mundo gostaria de ter no seu time. Muito bem, tá? Então, nação, a imprensa repercutindo essa vitória do Flamengo para cima do Vitória, lá na Bahia, fora de casa, 3 pontos, mas é aquilo, né? O Flamengo não jogou bem, precisa evoluir aí para as próximas partidas. Tem o Atlético Goianiense no domingo, às 4 horas da tarde, no Maracanã. Depois é só pedreira, é Palmeiras, é São Paulo, é Palmeiras de novo, depois é Palmeiras mais uma vez, depois tem Bolívar, Botafogo, Bolívar de novo, fora de casa na altitude, né? Então, dia 22, daqui a 28 dias mais ou menos, o Flamengo, depois de uma série desgastante de só pedreira, vai ter que ir para o monte jogar contra o Bolívar na altitude. Pois é, complicado, né? Se inscreva, acione o sino, deixa o like, até o próximo vídeo.